O Sr. Professor João Cardoso Rosas é professor associado de Filosofia e diretor do Centro de Ética, Política e Sociedade da Universidade do Minho, é licenciado em Filosofia e mestre em Filosofia Social e Política pela Universidade do Porto e doutor em Teoria Social e Política pelo Instituto Universitário Europeu de Florença. Entre os seus livros contam-se Manual de Filosofia Política, Concepções da Justiça e Futuro Indefinido, Ensaios de Filosofia Política. O livro mais recente que coordenou é História da Filosofia Política, foi publicado pela Presença no passado mês de agosto. Foi e é professor visitante em várias universidades. E agora vamos ouvir a lição do Sr. Professor Cardoso Rosas. Antecipadamente agradeço. Muito obrigado. Gostaria, naturalmente, de começar por agradecer aos organizadores deste colóquio, ao professor Sartes Marchante, ao professor Menezes Cordeiro, pelo gentil convite que me endereçaram para aqui abordar com especial brevidade o conceito de democracia na perspectiva da história das ideias, ou como eu preferiria dizer, da história da filosofia política. Não posso também deixar de me regozijar, especialmente, com a oportunidade que me é dada de fazê-lo num painel compartilhado com o Sr. Professor João Carlos Espada, a quem me unem especiais vínculos de colaboração académica e amizade pessoal. Aliás, a brilhante lição que acabamos de ouvir do professor Espada, e que ele teve a gentileza de comigo partilhar o seu texto em momento prévio a esta ocasião, constitui um excelente ponto de partida para aquilo que eu gostaria de dizer sobre a história da conceitualização da democracia, tanto em consenso como em amigável dissenso, com o que ele aqui defendeu, embora naturalmente sem o mesmo brilho. Aliás, porque decidi revisitar um pouco os temas do professor João Carlos Espada, o título adequado para esta minha comunicação seria mais a democracia dos antigos, dos modernos e dos contemporâneos, do que o título que está no programa e ao qual chegarei, digamos, brevemente apenas no final desta comunicação. Comecemos então por Jean-Jacques Rousseau e pelo seu contrato social. Na minha interpretação, enquanto pensador político, Rousseau é menos moderno do que parece. O seu conceito de democracia é tributário do que podemos chamar a democracia dos antigos, uma ideia de exercício direto do poder político pelo conjunto dos cidadãos reunidos na praça pública de uma pequena cidade-estado, sem qualquer necessidade de intermediários ou de representantes para fazer a lei ou para decidir tudo mais nos assuntos da res pública. É este o ideal de Rousseau, aquilo que ele tem em mente como a democracia ideal, mas que, ao mesmo tempo, rejeita em função das condições dos estados do seu tempo e das circunstâncias gerais da vida humana. Como famosamente afirma no capítulo sobre o governo democrático, e cito, se houvesse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Um governo tão perfeito não convém a homens. Portanto, aqui em Rousseau também há um certo realismo nesta questão. Face a esta situação paradoxal de um ideal que se quer manter, mas que se sabe impraticável, e para dela escapar, Rousseau desloca a exigência democrática das formas de governo para o conceito de soberania. Afastada enquanto poder executivo, a democracia passa a caracterizar a soberania enquanto fonte da lei no quadro do Estado. Para Rousseau, o poder soberano só é legítimo quando democrático, e só é democrático quando exprime a vontade geral do povo. A vontade geral é, pois, o núcleo da soberania. Ela forma-se quando cada um dos cidadãos se associa a todos os demais e coloca, como ele diz, em comum a sua pessoa e o seu poder, aceitando cada membro como parte indivisível do todo. Fim de citação. Deste modo, todos são igualmente fautores da lei, porque são membros do soberano, e ao mesmo tempo a ela devem obediência enquanto cidadãos. E nisso consiste a liberdade, isto é, em obedecer a uma lei que nós próprios fazemos. Mas note-se que Rousseau está bem ciente do caráter ficcional, talvez mesmo metafísico,
da soberania enquanto vontade geral. Rousseau preocupa-se também com os mecanismos práticos para a sua expressão e que assentam no sufrágio ou na sabedoria do legislador. Assim, no capítulo dedicado aos sufrágios, Rousseau sugere uma operação quase mágica, mediante a qual a maioria dos votos, que é um conceito quantitativo, dá origem à vontade geral, ou seja, um conceito qualitativo. Neste caso, a maioria tem sempre razão, enquanto que a minoria que perde deverá reconhecer que se enganou. Nas considerações sobre o legislador sábio, como Solon de Atenas e tantos outros, Rousseau coloca a sua esperança na capacidade dessa criatura quase mítica para interpretar fielmente a vontade geral do povo. Este recurso aos sufrágios na praça pública e à tradição do legislador sábio, como forma de plasmar em termos práticos o poder soberano, de novo sugestões tipicamente inspiradas na democracia dos antigos, revelam mais uma vez a inadaptação da teoria russoniana ao contexto dos Estados europeus modernos, ou seja, mesmo a distinção entre governo e soberania popular, com o objetivo de salvaguardar esta última, acaba por resultar pouco convincente. O grande bloqueio de Rousseau para a adaptação das suas ideias a um contexto moderno está, na verdade, na rejeição liminar do princípio da representação política e da admissão do pluralismo social que lhes subjaz. Por isso, afirma Rousseau, cito, o povo inglês pensa ser livre, mas engana-se fortemente. Não é livre senão durante a eleição dos membros do Parlamento. Assim que estes são eleitos, torna-se escravo, e nada é. O uso que faz dos curtos momentos da sua liberdade merece bem que a perca. Fim de citação. Note-se, aliás, que o modelo da democracia dos antigos sempre foi criticado pela tradição da filosofia política, logo desde Platão, não só em nome dos interesses da facção oligárquica ateniense, mas também devido ao cariz anarquizante desse governo direto do povo. E, curiosamente, Rousseau não deixa de enveredar também por essa crítica ao declarar a impossibilidade do governo democrático, mas ao mesmo tempo que se esforça, eventualmente de forma não conseguida, como foi sugerido, por salvaguardar a defesa do princípio democrático. A postura de Madison e dos federalistas é muito diferente, como foi salientado, mais prática e apontada a lidar com a dimensão territorial e com o pluralismo que marca os Estados Unidos desde a sua fundação, desde logo em termos religiosos. Não me alongarei aqui sobre o assunto porque a minha interpretação do modelo madisoniano coincide em larga medida, mais do que em relação a Rousseau, com a interpretação do professor Espada que ainda há pouco ouvimos. Mas gostaria, ainda assim, de retomar os pontos principais. Madison salienta a preocupação com o princípio representativo, com a separação de poderes e os seus freios e contrapesos, não apenas para evitar os abusos internos de quem exerce o governo, mas também por parte das diversas e inevitáveis fações entre os governados. Por isso, o pensamento de Madison, não deixando de considerar um princípio de soberania popular, é especialmente cauteloso em relação a ele. O seu pensamento é mais republicano, na verdade, do que propriamente democrático, colocando especial enfoque na rule of law, na separação dos poderes e no respeito pelos indivíduos e os seus direitos. Como afirma em O Federalista número 10, cito, uma democracia pura, constituída por um pequeno número de cidadãos que se juntam e administram pessoalmente o governo, não consegue encontrar a cura para os abusos das fações. Os políticos teóricos, eventualmente como Rousseau, que patrocinaram esse tipo de governo, pensaram erradamente que reduzindo a humanidade a uma perfeita igualdade dos seus direitos políticos, iriam ao mesmo tempo igualizá-la e assimilá-la nas suas posses, nas suas opiniões e nas suas paixões. Fim de citação. Assim, para o republicanismo de Madison, a participação democrática é subalternizada face à necessidade de controlar as forças destrutivas das fações e a sua capacidade para minar o próprio poder representativo.
Mas deve notar-se, já como comentário à perspectiva madisoniana, que o modelo exclusivamente liberal, assente na afirmação de liberdades, enfim, liberal ou liberal e republicano, assente na afirmação de liberdades individuais e de governo representativo, não é em si mesmo ou necessariamente democrático. O elemento da soberania popular tem de estar presente. E isso pode levar-nos de volta a Rousseau, mas a um Rousseau extirpado da metafísica da vontade geral e da crítica ao princípio da representação política. Portanto, um Rousseau que já não é propriamente par lui-même. Em suma, se Rousseau peca pela rejeição do princípio da representação política e do caráter individualista das liberdades, estou de acordo com isso, Madison, por seu turno, corre o risco de favorecer uma democracia demasiado elitista, ou mesmo aristocrática, pouco receptiva ao natural desenvolvimento das exigências da soberania popular. Estou de acordo, portanto, com a tendência anarquizante e também despótica, para usar o termo do professor João Carlos Espada, que podemos atribuir à democracia dos antigos, também plasmada em Rousseau. Mas creio que também não podemos deixar de adotar uma postura crítica em relação às debilidades de um regime de tipo madisoniano. A expressão mais eloquente dessas críticas é porventura a famosa conferência de Benjamin Constant, um autor que não podemos acusar de simpatia por Rousseau e pelo seu modelo democrático, conferência, como sabemos, sobre a liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos. Para Constant, a liberdade dos antigos não consiste na garantia de direitos individuais, mas antes na participação nas questões da res pública, e é compatível com, cito, a sujeição do indivíduo à autoridade do conjunto. Portanto, diz Constant, soberano nos assuntos políticos, o indivíduo era um escravo em todos os seus assuntos privados, obviamente na liberdade dos antigos. Pelo contrário, para os modernos, para um inglês, para um francês, para um americano, a liberdade, e cito, é o direito de cada qual ser sujeito apenas às leis, de não poder ser detido, encarcerado ou condenado à morte, nem ser maltratado de qualquer forma por efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. É o direito de cada qual a exprimir a sua opinião, escolher e exercer a sua atividade, dispor da sua propriedade, mesmo de abusar dela, de ir e vir sem necessidade de uma autorização ou sem necessidade de indicar os motivos das suas deslocações. É o direito de cada qual se reunir com outros indivíduos para tratar de interesses comuns, para professar o culto que deseja ou simplesmente para passar os dias e as horas da maneira mais adequada às suas inclinações ou fantasias. Enfim, é o direito de cada qual influir na administração do governo, seja pela designação de todos ou alguns funcionários, seja pela apresentação de representações, de petições, de requerimentos que as autoridades são mais ou menos obrigadas a considerar. Fim de citação. Mas, se os problemas inerentes à liberdade dos antigos confirmam o que acima dissemos sobre a democracia antiga, a tentativa russoniana de reavivá-la, a liberdade dos modernos encerra um outro perigo evidente. Diz Constant, o perigo da liberdade moderna resulta da circunstância de, por estarmos exclusivamente absorvidos no gozo da independência privada e na persecução dos nossos interesses particulares, renunciarmos facilmente ao nosso direito de participação no poder político. Fim de citação. Em suma, a proteção das liberdades individuais e o sistema representativo tendem a acantonar os indivíduos, por vontade própria, na sua esfera privada e em deixar os representantes escassamente fiscalizados na sua ação, o que pode também gerar o abuso do poder por parte das elites ou mesmo a emergência do que por vezes se chama uma democracia sem povo. Tal só poderá ser evitado
pela manutenção de uma forte exigência e pressão da soberania popular que, precisamente no modelo madisoniano, por vezes não é suficientemente tida em conta. Ora, é esta tensão entre, por um lado, a garantia das liberdades e do princípio representativo e, por outro, o apelo à soberania popular que permite a formação da síntese liberal-democrática na história moderna da democracia, mediante o muito lento e progressivo alargamento do sufrágio a todas as classes de indivíduos ou cidadãos, à partida dele excluídos, como os não proprietários, os indigentes, os iletrados, as mulheres ou os jovens. Ora, é esta síntese, com a afirmação em teoria, mas também de facto, dos direitos políticos iguais de que Madison desconfiava, que pode e deve ser designada propriamente como democracia dos modernos e não apenas liberdade dos modernos. Mas a evolução da ideia de democracia não fica por aqui. A exigência popular tem consequências institucionais para além da própria definição das liberdades básicas, incluindo das liberdades políticas e das regras do processo político democrático. O desenvolvimento da síntese liberal-democrática não pode, e na nossa opinião também não deve, ser desconectado da lenta evolução de uma cidadania política para uma cidadania social, segundo a perspectiva demasiado esquemática que nos é familiar de análises como a de T.H. Marshall em Cidadania e Classe Social. Ou seja, a emancipação política dos indivíduos no quadro do constitucionalismo moderno tem e deverá ter como consequência a afirmação dos direitos sociais e já não apenas dos próprios direitos políticos. Creio que, se olharmos para a teorização da democracia no mundo contemporâneo, de John Stuart Mill a John Rawls, talvez não tanto das considerações sobre o governo representativo de Mill, mas mais dos princípios da economia política, até uma teoria da justiça de Rawls, encontramos essa exigência normativa de complementar a cidadania civil e política com uma cidadania social. Longe de constituir o caminho para a servidão, como diria erradamente Hayek, a maior exigência ao nível da igualdade de oportunidades e da justiça distributiva que a soberania popular exerce sobre o governo representativo capacita mais indivíduos para a vigilância dos representantes, para a participação política ou mesmo para uma intervenção cívica mais abrangente. Note-se que aqui estamos já num modelo de democracia social, a que podemos chamar a democracia dos contemporâneos, para contrapor quer a democracia dos modernos, quer a democracia dos antigos, e que prolonga e acrescenta a própria síntese liberal democrática moderna. Falar da democracia na história das ideias ou da filosofia política não pode consistir apenas em contrapor o modelo dos antigos face à síntese liberal democrática dos modernos. Uma democracia liberal não complementada por direitos sociais seria, num contexto contemporâneo, uma democracia manca, na medida em que só os direitos sociais permitem conferir aos direitos políticos o seu justo valor. Ou seja, a igualdade formal dos direitos políticos, pese embora a sua inegável importância, vê o seu valor diminuído para uma parte da população face aos fenómenos da pobreza, da exclusão social ou das desigualdades extremas. Apenas os direitos sociais, que garantem uma igualdade de oportunidades que vá para além da simples abertura das carreiras aos talentos, que o constitucionalismo liberal em si mesmo defende, assim como mecanismos sólidos de redistribuição do rendimento e da riqueza, poderão conferir, ao longo do tempo e de forma continuada, o justo valor ao exercício das liberdades políticas. Para terminar, identificarei apenas algumas fontes de erosão deste modelo democrático do nosso tempo, desta democracia dos contemporâneos, que tocam tanto os seus aspectos liberais de base, como a sua dimensão de participação democrática
e ainda a sua vertente social. Em primeiro lugar, a globalização e desregulação neoliberal dos mercados, que afetou e continua a afetar a capacidade dos Estados para garantir direitos sociais e moderar a desigualdade entre os grandes e os pequenos, como se dizia na tradição da filosofia política. Em segundo lugar, a mudança radical a que temos assistido no espaço público, impulsionada pela revolução tecnológica digital, pelo declínio das mediações tradicionais dos órgãos de comunicação social, pela importância crescente das redes, com o seu interminável fluxo de notícias falsas e teorias da conspiração, e que parece afetar as modalidades de participação política e o acesso à melhor informação. Em terceiro lugar, os populismos, sobretudo à direita do espectro político, que tendem a atacar liberdades básicas, a separação dos poderes e o princípio de freios e contrapesos, encaminhando o regime político para o iliberalismo, embora sem colocar necessariamente em causa o seu elemento democrático e o seu elemento social. Portanto, quis apenas chamar aqui a atenção, sem poder agora argumentar, sobre fontes de erosão do modelo democrático que afetam a primeira, digamos, o aspecto liberal desse modelo, o aspecto social desse modelo, a segunda, o aspecto democrático desse modelo e a terceira, o aspecto, digamos, propriamente liberal do modelo. Como sugeri no início desta breve comunicação, a minha intenção inicial, plasmada no título que aparece ainda no cartaz, era de me concentrar nestes aspectos de erosão da ideia democrática. Mas a intervenção do professor João Carlos Espada inspirou-me para algo diferente e acho que melhor, ou seja, para o percurso histórico que nos transporta da democracia dos antigos para a democracia dos modernos e, finalmente, para a ideia contemporânea de uma democracia que não é apenas liberal, mas também social. Obrigado pela vossa atenção.